Olá, amigos da TV Humana, sou a Anísia Ontem, dos Limites da Eternidade. E esses limites são aqueles que nós caminhamos, palmilhamos aqui pelo planeta Terra. Porque, por enquanto, a nossa jornada está aqui dentro do planeta Terra. No Novo Testamento, e Jesus, numa das suas falas, ele alerta que na casa do Pai há muitas moradas. Então, quando esse planeta já não conseguir mais nos abrigar, certamente nós teremos uma outra morada. Porque nós somos seres eternais, o que justifica o título desse programa. E sendo seres eternais, evidentemente que caminhamos dentro desses limites. E até quando será que nós palmilharemos o nosso, vamos dizer assim, o nosso caminhar dentro desse planeta? Nós sabemos que tudo no universo que provém da fonte material possuem 3 estágios: nascer, crescer e morrer. Então, tudo. Então, nós sabemos que as estrelas morrem, que são aquelas estrelas maravilhosas. No nosso caso aqui, nós temos o nosso Sol. E nós sabemos também que o nosso próprio sistema solar um dia entrará em colapso. Mas vai demorar, segundo a nossa ótica, segundo aquilo que nós ainda estamos adaptados numa cronologia de tempo, que é um tempo disciplinar, que são 12 horas dia, 12 horas noite, 7 dias na semana, 30 dias no mês, ou 31 ou 28, mas se colimando com um ano, com 365 dias e algumas coisas, alguns numerinhos a mais, porque nós sabemos que não dá para ser exato. Por isso que eu falo que esse nosso destino, o objetivo do nosso Criador é que nós desvendemos todo esse universo. E é por isso então que eu trato aqui dos profetas, trazendo essas profecias. E nós estamos falando de Ezequiel. Nos episódios anteriores também já trouxe algumas informações sobre Ezequiel. E Ezequiel, ele tinha uma postura peculiar, e ele conversava com o Senhor e trazia várias observações, isso tudo feito durante o exílio na Babilônia, né, que foram trazidos os exilados de Israel para a Babilônia, ali no rio Quebar, nas margens do rio Quebar. Então ali eles ficaram, e foi ali que ele trouxe várias informações de tudo aquilo que iria acontecer num futuro mais próximo, como por exemplo a construção do templo, a reconstrução do templo, porque tudo que tinha ficado lá em Israel tinha perecido. E então ele fala que haveria sim uma nova reconstrução de templo. E aí então, dentro de vários capítulos, ele colocou tudo aquilo que deveria ser ordenado para a reconstrução desse templo. E as suas profecias foram também dirigidas aos principais países daquele tempo. E todas elas se cumpriram, né? Ele fala assim, que haveria, vamos dizer assim, algo grave que iria acontecer com o Egito, com o próprio Israel, com Jerusalém, que foi justamente no vídeo anterior, no episódio anterior, onde houve aquele encontro impactante dentro do templo.
Mas, né, nós lendo assim, fazendo um compilado dos livros dos profetas, nós vamos perceber que o que aconteceu lá no passado distante, não tão distante assim, ele se repete também no presente, se nós olharmos a nossa realidade hoje dentro desse contexto, dentro da, vamos dizer assim, do plano geográfico, nós vamos perceber que tudo tem um encaixe perfeito. Valeu para aquele tempo e valerá para agora. Por que eu estou falando isso? Porque é o próprio Ezequiel que vai nos trazer mais informações sobre. E ele traz também, né, alguns fatos que aconteceram, e nós vamos percebendo que na medida em que a nossa tecnologia avança, então essas tecnologias a gente pode observar que foram utilizadas há muito lá no Antigo Testamento. E nós vamos avançar muito mais tecnologicamente, só que as disputas lá do passado continuam as mesmas que nós estamos vivenciando aqui no presente. E mais para frente também, né, eu vou falar sobre essa nossa condição. Vamos falar não vou falar prisioneiro, mas é um tipo de exílio que nós estamos vivenciando por enquanto. Porque nós temos uma estatura moral que ainda não confere com mundos ou moradas, como Jesus falou, mais elevadas ou mais adiantadas. Porque ainda nós temos vários, vamos dizer assim, imperfeições que nós deveremos revisitar e, sim, né, trabalhar em nós todos esses arrojos que são necessários para que nós possamos, em determinado momento, no momento em que o nosso planeta não possa mais nos abrigar, sermos abrigados em algum outro. E tudo vai depender do quê? Da nossa condição consciencial, vai depender daquilo que nós já decidimos para nós. O mundo hoje, atual, ele pede agilidade na expansão da nossa consciência. Através da expansão é que nós vamos compreender cada vez melhor, principalmente as profecias. Porque os próximos profetas em que eu vou falar, eles vão ser muito mais objetivos naquilo que já aconteceu e que está acontecendo, assim como Ezequiel, que as profecias dele ficaram mais fixadas dentro daquele momento, mas vai chegar um momento em que ele vai extrapolar aquele tempo. Mas vamos falar um pouquinho, né, daquilo que ele vai dizer que seriam inimigos de Israel. Então ele vai fazer profecias sobre esses que hoje são países e que na época também eram governados por reis, então eram países, né? Então ele vai falar sobre a cidade de Tiro, e que era destaque, né, lá atrás também. Essa cidade, ela serviu para os nossos colonizadores. Inclusive, né, existem ainda, para quem quiser ver, buscar ali, até hoje na internet a gente encontra, a Baalbek. Baalbek era uma cidade que foi provavelmente construída pelos colonizadores.
E aquelas blocos megalíticos, eles são impressionantes porque eles são imensos, né? Então, os nossos colonizadores, eles deixaram essas provas concretas da existência deles. E essa que eu estou falando, Baalbek, ela está no Líbano. Baalbek é a quarta cidade do Líbano depois de Beirute, que é a sua capital. Mas no tempo dos profetas, ela se chamava Tiro, e foi para esta região que Ezequiel vai fazer a profecia. No Acádio, então, ou seja, era uma cidade que já tinha um nome mesopotâmico lá do nosso, né, princípio de colonização, ela se chamava Suru. E depois, com o tempo, ficou Tiro. E lá, segundo as tabuletas mesopotâmicas, funcionava a preparação, vamos dizer assim, não era a preparação, funcionava um espaço-porto, onde era toda a produção de ouro, de extrativismo, né, desse minério. Então era levado para esse lugar, e esse lugar então encaminhava para uma outra estação, e daí dessa estação então saía da nossa atmosfera terrestre e seguia para o seu destino, que era num planeta bem distante e que hoje está sendo observado, embora ainda haja muita descrição, ou até nem tanto, da procura desse planeta, mas os cientistas sabem que existe. E tem até a música, uma música que foi, agora eu esqueci o nome da cantora, no momento não vou me lembrar o nome dela, mas a composição eu sei que foi de um dos Titãs. E então é o 12º planeta. Essa música fala, né, quando o segundo sol chegar. Dentro do conhecimento, assim, de quem gosta do assunto, é colocado como se ele fosse o segundo sol, que na verdade seria o 12º elemento, né, do circuito do sistema solar. E esse 12º planeta, então, seria o planeta daqueles que nos colonizaram. E quando, no Novo Testamento, Jesus mesmo faz alusão à sua... Ele deixa claro que ele não é daqui, evidentemente, ele não é um terrestre, né? Mas isso também é assunto para os nossos próximos episódios, que prometem ser bem acalorados no sentido da nossa mente funcionar, da nossa consciência se expandir. Bom, as relações diplomáticas daquele tempo de Ezequiel, né? Não, lá atrás, retrocedendo um pouco, de Israel e Tiro, ou seja, entre Israel e Líbano, gozavam de boas relações no tempo do rei Davi e também do rei Salomão. Inclusive, eles faziam parcerias, eles eram, economicamente, eles faziam acordos muito bons para os dois países, tanto para Israel quanto para o Líbano, que nesse momento tinha toda uma referência em Tiro. Então, os governantes de Israel, no caso Davi e Salomão, eles importavam madeiras nobres e também a mão de obra, né, das grandes construções, tanto da casa do rei, que é a casa de Davi, como o templo e também o palácio de Salomão, porque o templo foi uma construção majestosa, mas o palácio
de Salomão foi assim algo fantástico, bem maior que o templo. Mas a aliança chegou ao fim quando Tiro passou a preferir a Síria e começa a fazer aliança com a Síria, isso tempos depois desses dois reis, e começa então a atacar Israel. Então, olhando assim por cima, a gente percebe que as relações entre eles até hoje não são saudáveis, desses países, tanto da Síria, Líbano e Israel. Existem outros ali que também o profeta Ezequiel vai citar e será citado também pelas profecias de João Evangelista no Apocalipse. E os conflitos com a Síria, na verdade, eles são bem antigos. Eles começaram no tempo dos juízes, quando Israel não tinha nenhum sistema de governo, depois da morte de Josué. Porque vinha Moisés, né, carregando, trazendo aquele povo que foi tirado do Egito, só que ele não conseguiu entrar na terra prometida, que era Canaã, e o seu sucessor foi Josué. E assim que Josué começa a colocar, né, vamos dizer, uma invasão mesmo em Canaã, é sempre bom ressaltar, eu já falei isso nos primeiros episódios, que toda essa região do Oriente Médio e mais uma parte de cima, que vai pegar uma parte da Rússia, a própria Europa, fazia parte da primeira região, que foi usurpada por aquele que era o mandatário da segunda região, que na verdade era todo o continente africano. Esse rapaz, né, que ficou no lugar daquele que deveria, vamos dizer, a terra tinha dois senhores. O senhor do mando, que era aquele que implementava, era aquele que direcionava e que, vamos dizer assim, dava as diretrizes para serem implantadas. E o outro, que era da segunda região, ele tinha que dar toda a implantação. Ele era o realizador dessas implantações. Só que o seu filho, muito tomado assim de uma inveja, né? De uma inveja, ele não aceitou que o tio fosse o senhor do comando e ele não. E o pai dele não. E por conta de tantos conflitos que isso gerou entre pai e filho e entre os dois clãs, aquele que era do segundo, que seria o senhor da terra, que deveria fazer a implantação de todos os projetos da civilização humana, ele declina, entrega para o filho e se isola em seus laboratórios de pesquisa. O filho, então, começa uma batalha assustadora contra o senhor do comando. E esse senhor do comando, ele evita de todas as formas um conflito, vamos dizer assim, mais cara a cara, um conflito mais, vamos dizer, contundente, justamente porque esse outro adversário, ele tem a humanidade como refém. E o senhor do comando, ele tem que prestar conta da humanidade terrestre moralizada. E aí, então, essa guerra que nós vivemos, dessa guerra não é de agora, é uma muito antiga. Mas vamos prosseguir aqui, né? Então, falando da Síria, né, esse país que era tão promissor, mas era também comandado por esse outro, né, vamos dizer, esse impostor. E assim que ela começa a se projetar, né, tem lá um rei chamado Hadadezer, que Davi, então, ganha a batalha, porque a Síria vem para cima,
Davi ganha a batalha, faz da Síria sua tributária e isso começa então a criar uma animosidade entre a Síria e Israel. Mais tarde, né, quando Salomão estava no trono, ele também entrou em conflito muito grave com o rei Rezon e se tornou um inimigo contumaz em todos os dias do seu reinado. Então, Salomão teve conflitos com a Síria em todos os dias do seu reinado. Depois da divisão em 2 reinos, que ficou o Reino do Sul e o Reino do Norte, quase todos que subiram ao trono, todos os reis, tanto do Norte quanto do Sul, tiveram guerras com a Síria. Ezequiel fala do futuro dessas nações que guerrearam aí, que entrariam em desgraças permanentes. E a profecia se cumpriu se olharmos a situação atual dessas nações. Então, né, olhando para a Síria, nós vamos ver apenas ruínas e existe ali, né, um problema muito sério com a população, que passam fome, que muitos são foragidos, né? Hoje nós temos um problema assim que é quase mundial, que são os países que recebem esses exilados, né? Então, como a coisa cresceu muito, tornou-se um problema. Então, Estados Unidos, a Europa, enfim, né? Tudo acontecendo conforme as profecias. Quando os deuses governavam o mundo, segundo a arqueologia, que isso é trabalho de pesquisa, né, dessa academia, arqueologia. Então, como eu falei, esta cidade de Baalbek, ela funcionava muito bem, né? E essa construção, com aqueles blocos de megalítico, que eu tinha me esqueci de falar, eles variavam de 10 a 2 mil toneladas. Então, era uma construção, assim, tinha que ter uma tecnologia, e eram blocos inteiriços. Então, não tinha como explicar essa construção. E se nós olharmos as ruínas, nós vamos ver que existe uma perfeição, que existe, tudo muito plano, muito, os cantos muito bem feitos, a 90 graus. Então, nós temos aí uma tecnologia que ainda nós não dominamos aqui dentro, por exemplo, da construção civil. Porém, eles acreditam, hoje os arqueólogos acreditam, que esses blocos, na verdade, eram templos do deus Marduk, que é exatamente esse que se alastrou, né, que não aceitou a voz do Senhor do comando, que vai ficar conhecido no Antigo Testamento como Yahvé. Então, esse era inimigo do Senhor, esse que tinha o templo lá em Baalbek. Tanto que Baal significa o nome de Marduk, onde ele era adorado em toda Canaã. E assim, ele começou esse domínio na primeira região, foi muito bem planejado, arquitetado, e assim, né, por que aconteceu isso? Por que ele conseguiu expandir esse domínio? Então, ele usou um estratagema muito importante, e que é usado ainda hoje, a dominação da mente humana. Então, nós somos extremamente influenciáveis, e esse Deus, né, que é o adversário, vamos dizer assim, de Yahvé, e será adversário de Jesus no futuro, quando Jesus vai falar dele, ele só não vai usar o nome, mas ele vai usar o título de enganador, de astuto, né, inimigo do homem.
Então, esse Deus, ele sabia da fragilidade, ele sabia da potencialidade, mas também sabia da fragilidade. Então, isso trouxe um dano muito grande, porque nós nos deixamos, eu digo nós no sentido de humanidade em todos os tempos, levar pelas promessas, pela atração, a atratividade que ele prometia. Ele prometia a imortalidade. Tanto que os faraós, né, eles eram mumificados com uma tecnologia tremenda, porque até hoje, né, nós vemos aí as múmias que dá para fazer ultrassom e muitas informações estão vindo. E o homem, na verdade, ele tem essa fragilidade, tanto que nós sofremos assim um rebaixamento na nossa potencialidade, justamente porque caímos nas armadilhas desse falso Deus, né? Que está preso aqui conosco, comandando aí, né? Ainda mais, porque ele sabe das nossas fraquezas. Por exemplo, nós não queremos morrer. Então, ele prometeu a imortalidade. Jesus não. Jesus sempre prometeu a eternidade. Então, todas as passagens onde Jesus fala sobre o futuro, ele fala sobre eternidade e não imortalidade. Porque da imortalidade é que vai nascer aí a questão da ressurreição. Porque daí vai ressurgir, inclusive, com aquele corpinho que morreu quando saiu. E muitas hoje, o protestantismo, o catolicismo, então eles acreditam que no último dia lá, todo mundo vai levantar, vai, né, sei lá, se recompor do pó e vai pro céu. Quem for bonzinho, quem for ruinzinho, vai pro inferno. Então, não é bem assim, né? Então, a própria situação, ela se perde devido à puerilidade que ela contém, né? Porque uma pessoa que morre com 105 anos, ela tem um organismo, uma decrepitude muito grande. O que ela vai fazer com um corpo igual? Ah, mas para Deus nada é impossível e ela vai se recompor novinha, bonitinha. Não, não é assim, né? Inclusive, nós temos hoje ciências que nos mostram, né, dentro da quântica, tudo que se processa dentro do nosso organismo físico e dentro daquela parte mais sutil que nós ainda não conseguimos ver. Mas vamos voltar pro Ezequiel aqui, né? Então, esse senhor que eu falei era inimigo do Senhor de Israel e já havia dominado uma parte da primeira região que pertencia ao clã do deus Enlil, que era aquele que era o senhor do comando. E o profeta Ezequiel, ele vai dedicar um capítulo inteiro do seu livro fazendo advertência a esse deus Baal Marduk. Embora não tenha mencionado a palavra, o nome do deus, mas nós vamos ver, eu vou fazer uma leitura rápida aqui. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, que é o Líbano, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Quem era o Deus de Tiro, do Líbano? Baal, Marduk. Porquanto o teu coração se elevou, você disse: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passa de homem, mas você não passa de um homem, e você também não é Deus. Ainda que você tenha no teu coração, na tua exaltação, que você seja Deus. Então ele continua aqui, porque o profeta Daniel já estava lá no exílio. Você é mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de você. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, você alcançou
grandes riquezas. E você adquiriu ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, você aumentou também as tuas riquezas e elevou ainda mais o teu coração na jactância de que você é o Deus. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus verdadeiro, o Senhor do comando da terra. Por isso, eu trarei sobre você estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembanharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria. E vai acontecer isso, né? E mancharão o teu resplendor. Então nós sabemos que a Babilônia, ela perde todo o seu resplendor ali onde era a cidade do deus Marduk. Daí ele diz, né? Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Ou seja, na hora que ele perceberia que ele não era Deus, porque ele era falível e ele iria morrer. Mas você é homem e você não é Deus. E não será também visto como um Deus na mão daquele que vai te matar. Da morte pelos incircuncisos você morrerá, porque era uma coisa bem interessante, né? A circuncisão era exatamente a única diferença que existia no organismo, vamos dizer, na compleição física dos nossos colonizadores com o ser hibridizado, totalmente no sexo masculino, era assim, eles tinham o órgão sexual diferente. Por isso que os judeus e outros lugares do mundo praticam a circuncisão, para ficar igual o órgão sexual masculino, igual o órgão sexual dos nossos colonizadores. Interessante isso, né? E aí, então, ele falou assim que os estrangeiros, que o Senhor de Israel permitiria que os estrangeiros muito cruéis atacassem. Eles destruirão todas as riquezas que você conseguiu com a tua inteligência e sabedoria. Então, se nós olharmos ou pesquisarmos, né, os jardins suspensos da Babilônia, é uma coisa assim maravilhosa, né? E aí, então, e eles matarão e o mandarão para o túmulo, segundo aqui a evidência, a profecia de Ezequiel seria na água. E quando eles chegarem para te matar, será que você ainda vai dizer que é um Deus? Quando enfrentar os teus assassinos, você verá que você é um ser, agora você é um ser mortal. Você não é mais divino. Então ele perdeu essa prerrogativa da divindade. O Senhor falou outra vez com o profeta. E diz assim: filho do homem, cante uma canção de tristeza por causa do fim do Líbano, que é Tiro, né? Diga-lhe que eu, o Senhor, digo isso. Você era um exemplo da perfeição, porque Tiro, o Líbano, adorava esse Deus. Então, por isso que ele está se referindo ao Líbano. Você era um exemplo de perfeição, como você era sábio e simpático. E aí ele vai falar, você vivia no Éden, o jardim de Deus, porque era ali o seio da primeira região. O coração se chamava Nippur, e ali até hoje tem as ruínas do templo desse Deus Enlil. Você vivia no Éden, usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia que você foi criado. Que na verdade ele não foi criado, no dia que ele chega aqui, que ele também vem algum tempo depois da chegada da primeira expedição dos nossos colonizadores. Eu fiz de você um anjo protetor com asas abertas. Você vivia no monte
santo, que é o Éden, e andava pelo meio das pedras brilhantes. A tua conduta foi perfeita desde o dia em que você foi criado, porque era superior à espécie humana da terra, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso o levou à violência e ao erro. Por isso, anjo protetor, eu humilhei e expulsei do monte de Deus, que era o Éden, no meio das pedras brilhantes. E você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, porque esse Deus realmente, eu digo que ele é, eu falo no presente, ele é muito bonito e ele é muito sedutor. E a sua fama te fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Essa jogada no chão, na verdade, ele vai passar pelo mesmo constrangimento de vivenciar uma vida como um homem mortal, um homem que assim como nós, teria um dia iria nascer, iria amadurecer, crescer, amadurecer, enfim, e chegaria à morte. E aí eu vou deixar esse suspense porque tem mais assuntos para nós discorrermos ainda. O epílogo será no próximo episódio do profeta Ezequiel, e aí nós entraremos sim nas profecias do profeta Daniel, que vai concluir isso de uma forma brilhante. Então, acredito que eu deixei um gancho muito bom para nós nos encontrarmos no próximo episódio. Eu agradeço a todos vocês. Acompanhem a TV Humana. Tem, como eu sempre digo, ótimos programas. E as nossas redes sociais. Agradeço a todos e até a próxima.